Olá, eu me chamo Roque, sou fisioterapeuta, estou aqui com a Renata, a gente é da Clínica Sará e hoje trago uma dica para profissionais fisioterapeutas, uma dica sobre ombro e uma forma de avaliar o ombro. É uma dica simples, mas algumas vezes você pode passar despercebido essa questão em relação ao ombro. E o ombro é uma articulação que gera muitas lesões. É muito comum ter lesão, dores na região de ombro. A dica que eu trago aqui é o seguinte: sempre que um paciente chega para mim com uma dor em ombro, ele pode ter uma bursite, uma tendinite, uma tendinopatia, uma lesão do labrum, um impacto, seja o que for, eu vou avaliar especialmente primeiro a escápula. A escápula eu considero como a articulação mais importante para toda a estrutura do ombro. Inclusive, o certo não é nem a gente falar a articulação do ombro só, mas sim o complexo articular do ombro. Por quê? Porque é uma junção de outras articulações. Como aqui, você vai ver aqui, ó, que a gente tem a clavícula. Você vai ver que a clavícula vem para aqui, certo? Então a clavícula vem, se você vai palpando, você vai observar que ó, a clavícula, opa, acabou aqui. E aí, por que a escápula é importante? Ah, Roque, a escápula está atrás, mas se formos ver na anatomia, a espinha da escápula vem para frente. Então você pega a escápula aqui, ó, é bem fácil de palpar na Renata, você vem palpando aqui. Basicamente todo paciente é relativamente fácil de palpar, tá? Então você vai vindo, opa, ó, acaba aqui e a clavícula vem aqui. Ó, a espinha vai um pouquinho mais aqui, a clavícula aqui. E o húmero, que é esse osso aqui do braço, ele vem e se encaixa junto a esses dois ossos. A espinha da escápula, a clavícula, e isso, na junção disso é o ombro. Então a gente tem a articulação lá da clavícula, que inclusive a clavícula também está lá numa outra articulação com o externo. A gente tem o ombro, o braço, né? O húmero, o antebraço, e a gente tem aqui a escápula. Dito isso, que a escápula eu considero como a principal articulação que a gente vai avaliar numa dor de ombro, como eu disse, seja qual for a lesão que o paciente apresenta, a gente vai avaliar a escápula. E eu vou mostrar aqui como um teste simples, né? Tem vários testes, hoje aqui eu vou trazer apenas um. E caso você esteja assistindo esse vídeo e você não é fisioterapeuta, eu acho importante você acompanhar também, pois eu sempre explico para os meus pacientes, e eu acho válido eles saberem pelo menos o básico um pouco. Isso facilita no processo de tratamento, isso facilita na compreensão dele para o dia a dia, para ele cuidar, para ele prevenir, nas dicas, nas orientações que eu vou passar de exercício. Então, eu não vou explicar termos, o nome do osso, tal, não precisa. Mas ele entendendo um pouco como funciona, eu sempre acho válido, inclusive para os pacientes saberem esse básico. Então, a avaliação do ombro ela é bem simples. Eu vou pedir para a Renata ficar um pouquinho aqui de costas, isso. E é o seguinte, eu vou explicar como que eu peço para o paciente. Então eu peço para o paciente fazer o seguinte, ele vai esticar os braços, polegar para cima para orientar, ver que o braço está reto aqui, ele vai abrir um pouquinho, a gente chama isso de plano escapular, né? E aí ela vai fazer o movimento para cima e para baixo até a altura da cabeça. Ela vai ficar fazendo isso, 1 minuto, 2 minutos, por quê? Um pouquinho mais rápido até. A gente vai observar aqui o movimento da escápula, pode baixar total, isso, e levanta até a região da cabeça, vai e volta. Um pouquinho mais rápido, isso, vai e volta. Pode ir fazendo várias vezes, porque às vezes leva um tempo para o músculo fadigar. E aí, às vezes no início do movimento a gente não vê disfunção nenhuma, mas com o passar ali de 30 segundos, 1 minuto, a musculatura pode começar a fadigar e aí começa a vir a disfunção. Seria a gente dá o nome de discinesia escapular. O que é isso? O movimento da escápula está em disfunção, ele não está movimentando de forma harmônica. Então você começa a ver o seguinte, ó, vamos ver aqui na Renata. Olha que interessante, eu nem tinha avaliado ela antes, mas aqui a gente já vê que, percebe que essa escápula aqui sai a pontinha a mais, ó.
Vou até verificar certinho. Abre um pouquinho mais os braços. Aí, vai e volta. Exatamente, ó. Aqui, talvez, não sei se na câmera vai conseguir mostrar bem, mas dá para observar aqui que essa escápula sai a ponta. Tá vendo como ela é pontuda aqui e essa não? Ela tem, na parte superior da escápula, tem uma disfunção. Essa é a primeiro teste que eu faço com o paciente que chega com dor no ombro. Eu avalio se a escápula dele tem uma função alterada, uma disfunção. Visto isso, eu vou avaliar o que ele tem aqui. O que ela tem aqui? Algum espasmo, uma contratura, alguma rigidez, algum bloqueio articular, para aí a gente ir tratando, tá? Aí pode parar. Uma dica simples hoje é essa. Paciente com dor no ombro, avalie a escápula. Faz esse movimento, como eu disse, inicialmente ele pode não apresentar, daqui a pouco você começa a ver uma disfunção escapular. Deu a disfunção, começa a analisar o que está acontecendo ali naquele ponto de disfunção. Boa parte das dores em ombro é por conta de uma alteração escapular. Geralmente, uma dica que fica muito claro são os pacientes que têm dificuldade de erguer o braço acima da linha do ombro da cabeça. Esses pacientes, quase todos, têm um problema escapular. Por quê? Porque até 60 graus, se vocês lembram disso, até 60 graus, a abdução de braço, a escápula não faz nada. A partir de 60 graus, você começa a ter um movimento escapular. Aí o movimento escapular para dar continuidade na abdução do braço. Então, geralmente, quando tem uma disfunção da escápula, que ela não abre bem ou a musculatura não acompanha o movimento dos outros músculos, do húmero, da clavícula, tem que ter ali uma harmonia articular. Imagina uma banda, tá lá o guitarrista, o baterista, o baixista. Então imagina que a escápula seria, eu botaria aí como guitarrista, aqui a clavícula seria o baterista e o húmero aqui seria o baixista. Eles têm que entrar junto na música. Se um entrar antes ou depois do outro, vai ficar desarmônico e vai dar problema isso na música, não é? Aqui é a mesma coisa, eles precisam se movimentar de forma harmônica. Então a gente pode até testar as contrações. Quando ela põe a mão aqui, quando ela vai movimentar o braço, as contrações estão ok? Verificando isso, a gente consegue ajudar bastante nos problemas de ombro. Boa parte eu resolvo as dores de ombro só na escápula. Aí, claro, é o foco principal, depois você vai em outras questões. A dica é essa, se você gostou aí, deixe sua curtida, compartilha e é isso. Até a próxima, um abraço.